E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Esse canal aqui, como você já sabe, tem um compromisso com a verdade da Palavra de Deus. Meu amigo, eu peço agora a sua atenção, porque esse assunto me deixa muito preocupado e de fato eu tenho andado muito preocupado. Com o que, Gabriel? Esse assunto, batismo nas águas. Eu sei que muita gente não sabe desse assunto, porque a própria Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, através do apóstolo São Paulo, o seguinte: que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, a partir de hoje, você vai saber da verdade da palavra de Deus, porque Hebreus 10, 29, vamos ver aqui a seguir, fala que se nós não aceitarmos a graça, nós vamos estar crucificando de novo o Filho de Deus. Se nós não aceitarmos a graça, nós vamos estar ultrajando o Espírito da graça, vamos estar pisando de novo em Cristo. Que é isso, Gabriel? É verdade. Se você não sabe deste assunto, hoje você vai ficar sabendo através da revelação da palavra. Não é livro de filosofia, não é livro de Buda, não é livro de qualquer outra instância, senão a palavra de Deus em graça e em verdade, não mais sob a lei. Então quero aqui deixar claro esse assunto que muito me deixa preocupado. Se nós não aceitarmos a graça de Deus, vamos estar dizendo para Cristo que Ele morreu em vão. Se nós quisermos continuar sacrificando na carne, batizando nas águas, vamos estar dizendo: Senhor, o teu sangue não foi suficiente. Não ultraje o Espírito da graça. Não crucifique Jesus de novo. Não pise nele de novo. Aceite de uma vez por todas o único sacrifício que ele fez, definitivamente por mim e por você. Esse assunto é muito bom. Peço você paciência, pegue sua Bíblia, caneta, papel, para você entrar comigo agora dentro da palavra de Deus e vamos entender isso aqui da forma que tem que ser entendida, não como eles falam. Eu quero aqui abrir uma aspa para dizer o seguinte: não me julgue pelo meu gabarito curricular, se eu tenho ensino superior de teologia, ou bacharel, ou qualquer outra coisa. Julgue a palavra de Deus. Porque tem muita gente que olha para um pobre humilde, para uma pessoa que não é muito conhecida no cenário brasileiro, mundial, nacional, regional, e fala assim: ele não sabe o que fala, então está todo mundo errado. O meu pastor está errado, o padre está errado, a igreja fulana de tal está errada. Vamos entender se a Bíblia está errada. Não crucifique de novo o Filho de Deus. Isso aqui é sério. Vamos entender. Hebreus 10, 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou de 3 pessoas. Quer dizer, quem não aceitava a lei de Moisés no antigo pacto, na antiga aliança, no Velho Testamento, ele morria. Simples assim. 29. É esse versículo aqui que nós temos que ter atenção. Entenda comigo. Quão mais severo o castigo, julguem vocês. Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quer dizer, se nós não aceitarmos a graça, quão severo será maior do que o de Moisés no castigo? Porque olha aqui, se não aceitarmos a graça, nós vamos estar pisando no Filho de Deus, que é Jesus, profanando o sangue da nova aliança, que santificou, que nos lavou, que nos remiu, que nos deu ministério de reconciliação pelo seu sangue e pelo seu muito amor que nos amou, ok? E vamos estar ultrajando, insultando o Espírito da lei? Não, o Espírito da graça. Eu fiz questão de colocar esse capítulo e esse versículo de Hebreus como tema-chave do início dessa caminhada agora de batismo nas águas, para entendermos. O batismo nas águas nada mais é necessário naquele tempo. Hoje, sobre a tutela da graça, não mais da lei, não é mais necessário. Vamos lá. Efésios 4, 5. O apóstolo Paulo fala aos Efésios o seguinte, e preste atenção comigo: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui não é só 2 batismos, 3 batismos, não. Um só batismo. Palavra de Deus em graça, por intermédio de Paulo, dizendo que só há um batismo. Vamos embora. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tá fácil ou não tá fácil? O apóstolo Paulo fala aos Efésios 4, 5 e 6, um só
batismo. Vamos entender então que batismo é esse. Levítico 1:10. Esse texto aqui é a tipificação do batismo no Velho Pacto. Vamos entender. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Maravilha! O animal será morto do lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços, o sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. É uma tipificação do lavar o animal para ele ficar puro. O sacerdote trará tudo isso como oferta e a queimará no altar. É um holocausto de oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. É uma tipificação em Levítico do que havia de vir. Vamos embora. João 4:1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Isso daqui foi uma suspeita que levantaram acerca de Jesus de Nazaré, dizendo que ele estava batizando mais do que João Batista. Uma heresia. Por quê? Jesus não batizou ninguém. E eu já quero aqui abrir uma aspa, já que isso está me deixando animado. Jesus tinha qual pecado para ser batizado? Nenhum. Ele apenas cumprir a lei. Vai lá. Embora não fosse Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Perfeito? Lucas 3:3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aqui está falando de João Batista, que João Batista percorria todas as proximidades do Jordão, pregando de fato um batismo nas águas de arrependimento de obras mortas. Entendia-se então, naquele tempo, naquela dispensação, Jesus ainda não havia morrido por mim e por você, então era válido antes que ele morresse. Depois que ele morresse, vamos ver a seguir o que acontece após a sua morte. Vai lá. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações acaso João não seria o Cristo? João respondeu a todos: eu os batizo com água, ponto. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo aqui claro, eu os batizo com água, mas o que vai vir após mim, ele não vai batizar com água, ele vai batizar com outro batismo, com o Espírito Santo e com fogo. Tá fácil ou não tá fácil? Se João diz que ele batiza só com água e o que vai vir depois dele vai batizar com um outro batismo, então quer dizer que o batismo nas águas não é mais válido. Tá claro ou não tá claro? Para mim tá claro. Marcos 1:4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Isso aqui era válido. Eu não estou dizendo da pregação de arrependimento, porque nós pregamos ainda em graça a pregação de arrependimento. Eu estou dizendo do simbolismo, né, da sombra, do transitório, daquilo que havia de vir, do vindouro, que era o batismo nas águas. Isso aqui era apenas uma sombra, porque Jesus ainda não havia morrido. Não vamos crucificar ele de novo, nem ultrajar o Espírito da graça, nem pisar de novo no Filho de Deus, porque ele já fez. Vamos entender. Vai lá. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Naquela época, naquela dispensação, eles confessavam os pecados a quem? A João Batista. Depois da confissão de pecado a João Batista, eles desciam as águas. E eu quero perguntar a você, se você já viu alguém fazendo, antes dele se batizar, dele confessar o pecado para o pastor, que nem é feito em outras denominações que você sabe qual é. Não existe isso em graça. Nós pedimos perdão ao Espírito Santo de Deus e mudamos de rota, mudamos de caminho. Se fazíamos, não fazemos mais. Se praticávamos, não praticamos mais. Não existe confissão de pecado aqui para salvação para homens.
Ah, Gabriel, então porque eles só batizam e não confessam almas? Porque a lei ela não deixa você entender de fato aquilo que é claro. Se fosse cumprir o batismo nas águas de acordo com como ele era, tinha que também confessar o pecado para o líder religioso que batiza. E eles não fazem isso. Eles pedem perdão ao Espírito Santo de Deus, e se eles acertam, e vai e desce água lá, santificando a carne na água do Rio Jordão. Vamos entender a palavra de Deus. Lucas 12,50. Mas tenho que passar por um batismo. Isso é Jesus falando. E como estou angustiado até que este se realize. Por que ele fala isso? Porque é no meu e no seu lugar. Então, esse batismo aqui era para mim se batizar e você também, que era morte de cruz. Então ele disse, poxa, eu vou morrer no lugar deles para poder integrá-los, para poder pegar os gentios que não têm herança, que não é povo de Deus ainda, e eu vou enxertar eles em meu corpo, pela morte de cruz. Quando Jesus de Nazaré morre e ressuscita, aí os gentios, que somos eu e você, brasileiro, carioca, argentino, paraguaio, peruano, qualquer outro, teve direito, pela fé e confissão, de ter o Espírito Santo como morada dentro dele. E ele vai ser um salvo. Esse batismo aqui que ele se angustia é a sua morte. Vai lá. Eu quero aqui abrir uma aspas, bem rápido, para explicar novamente só um pedacinho desse versículo passado aqui. O batismo que João anunciava era o batismo de arrependimento de obras. Quer dizer, para o velho homem poder morrer, dando a entender, entre linhas, né, essa situação. E quando Jesus fala que o batismo que ele vai ir muito angustiar ele, é o batismo também da morte, mas não do pecado que ele tinha, mas era o nosso pecado. Então, Jesus batizou por mim e por você naquela cruz, então não necessário é mais, em graça hoje, após a sua ressurreição, de nós descermos a água. Por quê? Ele já fez por mim e por você. Mateus 10,5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Jesus está dizendo para os discípulos ir pregar, mas não aos gentios. Quem é os gentios aqui? Eu e você, que não tínhamos e agora temos herança nele, porque nem povo a gente era. Nem entre os samaritanos. 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se nós pegarmos ali 1 Pedro 2,9, Pedro vai falar o seguinte, ali mais acima, no 6, ali no 7. Vocês nem eram povo gentios, mas agora vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Por que povo adquirido? Porque nós nós não éramos, não tínhamos, e ele nos adquiriu pela morte de cruz. Por isso que eu falei no início da introdução, pelo amor de Deus, não vamos crucificar ele de novo, não vamos ultrajar ele de novo, não vamos furar ele com a lança de novo, não vamos dizer assim, Senhor, teu sangue foi em vão, o Senhor morreu à toa. O sangue de Cristo não foi apenas para salvar, espiritualmente falando, mas para libertar a carne de toda a mazela da lei. E nós estamos querendo voltar com tudo aquilo de novo, dizendo para ele, sabe o quê? Gálatas 2,21, Senhor, o Senhor morreu em vão, porque eu estou querendo restituir aquilo que já foi morto. Então eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Se ele já passou a lei, se ele já fez por mim e por você, aceitemos. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Glórias e glórias a Deus. E tem gente querendo sacrificar ainda no lugar dele. Ele já fez, meu amor. Amém ou não amém? Vamos dar sequência. Mateus 3,13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Lembrando que Jesus não tinha pecado. E o batismo que João oferecia era de arrependimento de obras mortas. Dando a entender o que? Se Jesus foi batizado para ele, que pecado ele tinha. Logo, entendemos que Jesus, nada mais nada menos, estava cumprindo a lei no meu e no seu lugar. Esse batismo aqui era para mim e era para você. E ele fez no meu e no seu lugar. Vamos lá. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Deixa assim por enquanto, João. Por quê? Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. João concordou, quer dizer, eu tenho que cumprir a lei, João.
deixa eu cumprir a lei no lugar de vocês, até de João mesmo. E João não estava entendendo por quê? Ele não tinha morrido, não tinha graça, então claro que João não ia entender, né? Óbvio. Vamos lá. Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, e ele era homem culto e tinha grandes conhecimentos nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Aqui já saímos praticamente dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Porque ali Jesus de Nazaré ainda está vivo em carne. Não morreu e ainda não ressuscitou. Vamos embora. Atos 19:1. Vimos aqui em Atos 18 que Apolo, ele conhecia Jesus de Nazaré, o homem, ensinava sobre ele, mas conhecia apenas o batismo de João. Aqui em Atos 18, eu falo no verso anterior, Jesus já havia morrido, Paulo já era o responsável pelo ministério da graça. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Segura aí. Esse aqui completa-se do anterior, Atos 18. Por quê? Porque o evangelho aqui ainda, em graça, não havia chegado em toda a face da terra. Por quê? Porque aqui é o início da revelação da graça. Jesus tinha acabado de morrer na cruz. Tinha anos ali após frente. Por isso que Paulo vai falar o que falou, por isso que Apolo não conhecia o Espírito Santo, por isso que Apolo não conhecia a graça. Por quê? Porque ali ainda não tinha chegado a revelação que Deus tinha dado a Paulo. Próximo. E lhes perguntou. Paulo, chegando nas regiões baixas de Éfeso, ele encontra um grupo de discípulos e pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que temos de mais santo neste tempo, nesta graça, nesta dispensação. Entendemos que é Ele que atua em nosso coração, Ele que nos ajuda a orar, é Ele que nos motiva, né, a estar sempre em constância com Deus, buscando adorá-lo em espírito e em verdade, não mais com dogmas da lei, não mais em templos, não mais no monte, mas em espírito e em verdade. Olha a pergunta de Paulo, ela já fala muito, e só na pergunta ele já fala muito. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O Espírito Santo, então, dá a entender que você recebe quando você crê, não quando você batiza nas águas. Mas Gabriel, Marcos 16, fala aquele que crê e foi batizado. Segura aí. Vamos passo a passo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram, dando a entender que nesta dispensação, neste tempo, recebemos o Espírito Santo quando cremos. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe ainda Espírito Santo, como eu disse. Estava ainda revelando nas regiões mais próximas onde Paulo estava. Estava iniciando ali a revelação da graça. Pode passar. Então, que batismo receberam então? Porque só viu do Espírito Santo depois que Jesus morreu na cruz. Em que então vocês foram batizados? Foram batizados em quê? Se o batismo de João já não vale mais de nada, por quê? Ele morreu na cruz, o Salvador. Perguntou Paulo: o batismo de João. Responderam eles. 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento, meu filho. Vamos entender. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria. Naquele que viria. Mas ele veio e já morreu. Então o batismo de João ficou para trás. Vamos entender a palavra. Isto é, em Jesus. Tá claro ou não tá? Ó. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria. Então o batismo de João era temporário. Não era atemporal, que excedia o tempo. Ele era temporal, era temporário. Ele existiu só em uma dispensação. Vamos entender, gente. Vai lá. Romanos 6,3. Esse aqui eu vou entrar na frente para você não saber dessa verdade. Olha só. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em João,
na água, no Jordão, na piscina, no mar, na cachoeira, na água corrente. E há quem diga, uma vez aqui eu quero abrir um parênteses até para descontrair, né? Uma vez eu estava lá em Curitiba, no Paraná, e um rapaz me disse assim, isso no início, né? Que eu tinha aceitado Jesus, bem logo no início ali, não tinha conhecimento de nada, e eu cria naquilo piamente. Olha só o nível da ignorância. E ele falou assim, Gabriel, quando você for se batizar nas águas, se batiza em água corrente. Eu falei, por quê? Não, porque meu pai disse que se batizar em piscina, o pecado não vai embora, porque o pecado fica rodando ali, quando você batiza e levanta, o pecado fica em volta de você. Se for em água corrente, o pecado vai embora, e quando você levanta, o pecado já foi em outras águas. E quem mergulhar lá na frente, na direção do pecado, pega o teu pecado todinho. Vamos entender a palavra aqui, ó. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Opa! Então entendemos aqui que aquele batismo lá de Lucas, que ele fala que muito se angustiava naquele batismo que havia de vir, era no meu e no seu lugar. Então hoje, em graça, nós fomos batizados quando crermos na sua morte. Vamos embora. Portanto, fomos sepultados. Então essa ideia de falar assim, não, mas é só um simbolismo de morrer para o mundo. Na graça não existe mais simbolismo. Não existe mais algo transitório ou uma sombra. Não. Vivemos em um pacto, uma nova aliança perfeita, firme, fortificada em Cristo ressuscitado. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Fomos batizados em Cristo na sua morte quando cremos. Vamos embora. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Afirmação de Paulo aos Romanos dizendo, se nós crermos, mudamos de rota, fomos batizados na morte de Cristo. Se fomos batizados na morte de Cristo, logo não vivemos mais nós, mas Ele que vive em nós. E já temos direito também de ressurreição. Se o fato só de eu crer nele, mudar de rota, fui batizado com Ele na sua cruz, já tenho direito de salvação, para que eu vou descer as águas? Meu amigo, o que diz que você mudou para o mundo é as suas atitudes, não é a água. Porque de que adianta você descer as águas publicamente e viver uma vida de pecado? Você só banhou a carne, foi mais um banho de piscina que você fez. O que vai de fato te batizar em Cristo na sua morte é você parecer com Ele, é você mudar de rota. Se você roubava, você não rouba mais. Se você fazia qualquer outro tipo de pecado, você não vai fazer mais. Vamos entender com mentes iluminadas a palavra de Deus. Pois sabemos que o nosso velho homem, e o que eles dizem? O velho homem vai ficar na água. É só um simbolismo. Não existe mais simbolismo. Por quê? Porque o nosso velho homem já foi crucificado com Ele. Hebreus 6,6. Confira na sua Bíblia, em qualquer versão que você quiser, vai estar escrito isso aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Dá até vontade de cantar. Porque já o nosso velho homem já foi crucificado com Ele, meu amigo, naquela cruz. Para que o corpo do pecado, quer dizer, o nosso velho homem, seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Não há mais necessidade, em graça, de sermos batizados na água. Por quê? Se cremos, já fomos batizados com Ele naquela cruz. Amém ou não amém? Palavra de Deus. Aí você escolhe. Se você quer o pastor, a denominação, a fulaninha de tal, o Beltrano. Não, mas o pastor lá tem doutorado, ele aparece até na televisão, vai no rádio toda semana, é um cara muito culto. Então a Bíblia está errada. Se a Bíblia está dizendo aqui que nós já fomos batizados nele, para que eu vou descer água? Eu estou ultrajando o Espírito da graça. Eu estou crucificando ele de novo. Estou dizendo que o sacrifício dele não valeu de nada. Meu amigo. Palavra de Deus. Segue Colossenses 2,11.
nele também vocês foram circuncidados. Olha aí. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Para você que não sabe, chegou no canal agora, né? Seja bem-vindo. Essa circuncisão que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses é uma circuncisão da lei. Essa palavra circuncisão, ela significa nada mais nada menos quando o homem, filho ali, o primeirinho filho ali, ele tivesse uns 8 anos de idade, tinha que cortar o prepúcio, né, do pênis dele para que ele fosse santificado ao Senhor. Por isso que Paulo fala que a circuncisão agora não é mais na carne, por mãos de homem, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Quer dizer, agora a circuncisão é em espírito, é em entendimento, é em mente. Por isso que Romanos 12:2 fala para nós mudarmos o entendimento. Não é serrar a carne, não é feita por mãos de homem, mãos humanas. A circuncisão agora já foi feita por ele. Vai lá. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele aonde? No batismo. Então já fomos sepultados com Cristo no seu batismo. Quando nós crermos, mudamos de rota, aceitamos o sacrifício que ele fez por nós, nós já fomos, já somos batizados com ele no seu sepultamento. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ainda de eu já ser batizado em Cristo, eu ainda já tenho também direito de ser ressuscitado nele. Então de que adianta você tomar um banho de piscina? Vai mostrar para quem e para quê? Se você já é batizado, meu filho. Ô, glória! Vamos embora. E cancelou, eita, esse aqui é lindo. Esse aqui eu dá vontade até de chorar quando eu leio esse aqui. Colossenses 2,14. E olha, o apóstolo Paulo está dizendo que ele cancelou. Não foi parcelado o sacrifício. O sacrifício não foi em cheque sem fundo. O sacrifício não foi uma conta lá na Suíça em paraíso fiscal, não. Ele cancelou uma única vez o escrito de dívida que nós tínhamos, porque ninguém cumpriu a lei toda. Por isso, nós éramos mais pecado ainda, porque ninguém cumpriu a lei, então vivíamos em pecado. E ele já cancelou o escrito de dívida que tem ao meu e ao seu respeito. E aqui agora em um ato de fé, eu quero te dizer, se alguém está te acusando de pecado, se alguém está te chamando de adúltero, de adúltera, porque você bebe, porque você fuma, que você vai para o inferno, que você é um demônio, que você é um satanás, que para você não tem mais jeito, ou qualquer outra dívida que estão colocando em você, eu quero te dizer, se você crê agora aí, ele já cancela agora na tua vida o escrito de dívida. Porque a Bíblia está te dando essa garantia. Mas Gabriel, o pastor fulano de tal, o padre, meu amigo, meu colega, ele já cancelou o escrito de dívida que tinha ao teu e ao meu respeito. Só crê, meu amigo. Aceita isso aí. E consistia em ordenança, que né, se mantinha em ordenanças e que nos era contrária, quer dizer, a lei era contrária a nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Na cruz. Na cruz. No meu e no seu lugar. Ele pegou o escrito de dívida que tinha ao meu e ao seu respeito pelo pecado e cravou na cruz. Não tem mais. Eu não reconheço mais o teu pecado. Se você mudar, não estou dizendo para quem vive continuamente não se arrepende. Esse certamente irá para o inferno, porque ele vai continuar ali sempre no mesmo pecado, não se arrepende, não pede perdão ao seu próximo, não pede perdão a Deus, não quer saber de Deus. Aí é um caso à parte. Eu estou falando para quem crê, quer mudar de rota, mas às vezes não consegue. Às vezes não consegue mudar de rota, por quê? Porque a pressão é tanto, o escrito de dívida é tanto, mas você tem que selhar, tem que batizar nas águas, tem que jejuar, tem que subir monte, tem que falar de madrugada, campanha de Daniel, campanha de Asaf, campanha de Levi, campanha de não sei quem. É muito escrito de dívida, que a pessoa não consegue concluir aquilo dali. Mas ele já fez.
no meu e no seu lugar. Basta você crer. E eu quero aqui falar uma palavra muito de Deus, muito forte. Romanos 4:4. Entenda aqui comigo, olhando bem nos meus olhos. Romanos 4 diz assim, e 5. O apóstolo Paulo fala assim aos romanos. Se tem alguém que trabalha, ao que trabalha, quando chega no final do mês, ele recebe um salário por dívida ou por dádiva? Dívida ou dádiva? O apóstolo Paulo fala que quando você trabalha 30 dias, Romanos 4:4, resumindo Romanos 4:4, fala que ao que trabalha, quando chega no final do mês, o seu patrão te paga porque ele tem uma dívida com você, não porque é por dádiva, não por bondade. Quem é que desempregado, 1 ano, 2 anos, a empresa última que você trabalhou ficou te sustentando esse tempo todo que você ficou desempregado, 5, 10, 15 anos? Não existe. Então a empresa só te paga aquilo que você está endividado com ela, ou melhor, ela está endividada com você. E o verso 5 fala o seguinte, porém, ao que não trabalha, mas creu naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Trocando os miúdos, Paulo fala sobre este pacto, na graça, que se você apenas crê, a sua fé já foi imputada como justiça. E quem crê muda de rota. Muita gente fala, se eu não der oferta, se eu não der dízimo, se eu não batizar, você é abençoado do mesmo jeito. Ok ou não ok? E cancelou, adoro esse versículo, a escrito de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Vamos lá. 1 Pedro 3:21. Vocês sabem, né, que o apóstolo Pedro, ele não tinha a palavra em graça no início do seu ministério, mas ao decorrer da sua vida, aprendendo com Paulo, você consegue ver nas características de sua fala que muita coisa ele muda ao longo da sua trajetória de Atos, depois ali, né, nas suas epístolas. Olha lá. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Se você ler só isso aqui, você vai entender que o batismo te salva. E esse batismo que Pedro fala é o batismo de João. Olha aí. Não a remoção da sujeira do corpo, mas a compromisso com a consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo hoje em graça, até Pedro falou isso aqui. Não é mais para remover a sujeira do corpo, não é mais em água, mas é em consciência do sacrifício e da ressurreição do Filho de Deus. Esse aqui merece uma salva de palmas, esse aqui é lindo. Eu vou ler de novo. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não é o batismo de remoção de sujeira, é o batismo que Jesus fez por mim e por você. É a sua morte. Vamos aqui trocar a palavra para você entender. E isso é representado pela morte, que agora também salva vocês. Aí sim. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo. Porque o batismo na água, nada mais, nada menos, ele só tira a sujeira que está no corpo. Não santifica, não mostra para ninguém testemunho de vida que você mudou ou não mudou. Porque muita gente desce as águas e ele fala assim, Gabriel, eu estou afastado, mas sou batizado nas águas. Eu falo para ele, meu filho, você não me falou nada. Porque o que mostra o que o homem e que a mulher mudou é o testemunho de vida, porque você já é a carta de Cristo. O que vai mostrar se você é de Cristo ou não são suas atitudes, nada mais nada menos. Não é mais pela água que lava o corpo, mas é pelo testemunho de consciência acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Olha lá. Que subiu ao céu e está à direita de Deus, e eles estão, ou melhor, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém. Marcos 16:15. Esse aqui estava sabido do que você estava esperando esse versículo chegar. Poxa, esse versículo não chega, vai pular esse versículo? Ah, aí é mole também, cadê aquele versículo lá? Muita gente não sabe, e eu quero te falar. Este texto aqui, Jesus está ressuscitado.
Então já cai por terra o entendimento que era da água, porque aquele já está ressuscitado, dando ordem aos seus discípulos, dizendo o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aqui é o evangelho de Cristo ressuscitado, a todas as pessoas. Vai lá. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E há quem diga: te peguei agora eu quero ver de sair dessa daí. Vamos lá. Essa condição aqui, muitos, como eu li assim, quem crê, muitos interpretam assim. Eu vou aqui usar uma didática, né? Quem crê, dá a entender o seguinte: quem crê, como o camarada creu, confessou lá no meio da igreja, do templo, da instituição religiosa, da denominação fulana, ou bertana ou ciclana, ele creu. Agora ele vai para a escolinha do batismo, depois ele batiza nas águas, depois ele vai para um tal de culto na busca do Espírito Santo, para lá ele começar a falar glória, 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 aleluia, aleluia, para daí ele começar a falar em outras línguas. Aí sim, aos olhos carnais, a instituição religiosa, a denominação, o pastor, o papa, o padre, o mundo, a carnalidade, a vaidade, a sujeira exterior do corpo, vai entender então, depois disso tudo, que ele der dízimo, que ele jejuar, que ele subir monte, que ele será salvo. Você viu o peso? O escrito de dívida já foi pago, meu irmão. Aqui é interpretado da seguinte forma: quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Quem crê automaticamente é batizado pelo Espírito Santo. Aonde está isso daí? Segue viagem. Efésios 1,13. Nele, em Jesus ressuscitado. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Só creram. A condição aqui é só de crer, não é de obra, nem de nada daquilo que eu falei. O evangelho que os salvou, vocês foram, a partir do momento que creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia ou não aleluia? Entendemos que Efésios 1,13 diz o seguinte: quando você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então rasga Efésios 1,13 e joga fora. A Bíblia que está dizendo aqui: se nós crermos, o Espírito Santo vai nos selar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é mais santo, o Espírito Santo ou a água? Você falou aí, não, tudo bem, dificilmente o Espírito Santo. Quase que você falou água aí, né? Mas saiu o Espírito Santo assim, estou brincando. Então, se o Espírito Santo é mais santo que a água, quando você crê, o Espírito Santo já mora dentro de você. Vamos agora usar o raciocínio. Você imagina, eu aceitei Jesus agora, debaixo da palavra de Deus, está ortogada aqui na palavra de Deus. Eu já tenho o Espírito Santo quando eu creio, selado em mim. Agora eu vou descer a água com o Espírito Santo morando dentro de mim. Se fosse ao contrário, eu daria até uma salva de palmas, mas não é. Se fosse assim, olha, quando você crê, tu tem que descer a água. Quando você descer a água, aí depois o Espírito Santo vai morar dentro de você. Aí eu falaria assim, não, tá até numa ordem bacana, né? Você aceita, depois batiza, depois vem o Espírito Santo. Aí até que ficaria bacana. Mas é o contrário. Quando você creu pela fé, como eu disse em Romanos 4, 4 e 5, pela fé, o Espírito Santo já me selou como o Espírito Santo da promessa. Aí eu vou descer a água, eu estou praticamente batizando o Espírito Santo que mora dentro de mim, uma água carnal. Próximo. Hebreus 9, 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Segura aí. Olha só. A primeira aliança, dando a entender que hoje é a segunda, tinha regras. Tinha regras antes de Jesus morrer. O de Nazaré nascera sob a lei. Lê depois aí Lucas 2, você vai ver que ele foi circuncidado ao 8º dia.
o pai Maria e José levou ele lá no templo para ser purificado e por aí vai. Jesus cumprir a lei. Então essa primeira aliança aqui, ela tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Vai lá. Hebreus 9:8, agora vamos caminhar para o fim. Eu peço que você mais um pouquinho de paciência e atenção. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Não havia ainda operação direta do Espírito Santo antes de Jesus morrer. Depois que ele morreu, o Espírito Santo foi e revelou. Vamos entender o texto. Desta forma o quê? Volta aí, rapidinho. Desta forma, dizendo desse aqui, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. A primeira aliança tinha ordenanças e mandamentos e leis, e tinha um tabernáculo terreno, tinha uma lei terrena. Próximo. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, quer dizer, o verdadeiro, não o transitório do tabernáculo, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. O que eu entendo com isso aqui? Jesus ainda em sua carne, enquanto ele não morria, o Espírito Santo não podia, meu filho, revelar a graça. Porque o sangue não tinha sido vertido naquela cruz ainda. Por isso que o batismo de João era válido naquele tempo. Não mais hoje, porque o Espírito Santo já revelou o caminho. Vamos ver. Isso é uma ilustração. Antes de Jesus morrer, tudo que se passara foi uma ilustração daquilo que havia de vir. Colossenses 2, 16, 17 e 18. Ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, por dia de festa, pelos sábados ou lua nova. Porque tudo isso foi sombra daquilo que havia de vir. Tudo aquilo que passou antes da morte da cruz foi sombra, foi transitório. Foi uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, inclusive de batismo, não poderiam dar ao adorar uma consciência perfeita e limpa. Isso não podia acontecer perfeitamente, por isso que era uma sombra. Era apenas uma ilustração. Oh, meu Deus! Vamos embora. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias. O batismo é uma cerimônia. O batismo é uma cerimônia e uma ilustração de purificação com o quê? Oh, meu filho, com água. Exatamente. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quer dizer, enquanto Jesus de Nazaré estava ainda em sua carne, isso aqui não funcionava. Depois que ele morreu na cruz, isso aqui já não tem mais validade. Oh, aleluia! 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, está presente ainda, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Vai lá. Não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, não pela água. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Meu filho, que maravilha, vamos embora. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Segura aí. O que eu falei? Que o batismo nas águas, ele nada mais é para mostrar para alguém que nem ele mesmo que está descendo as águas sabe isso daqui. Ora, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, quer dizer, o batismo é uma cerimônia do que aqueles que aparentemente estão impuros. É ou não é? É. Os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Quer dizer, por fora eles estão aparentemente puros, mas não
santifica ninguém e em graça não tem mais isso. Vamos embora. Quanto mais, então, o sangue de Cristo. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, quem purifica a nossa mente, quem nos ajuda, é o Espírito Santo em graça. Vamos embora. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Meu amigo, eu quero te agradecer pela paciência e já me sinto agora mais leve, porque eu sei que você aprendeu sobre a verdade da palavra de Deus. Estamos sob a graça, não mais sob a lei. Compartilhe esse vídeo, curta a página, vão vir sobre jejum, a famosa Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, que muita gente não entende isso, a campanha, culto de libertação. Será que exige isso? E pastor na graça? Será que precisamos de ter um pastor na graça? Vamos entender a luz da Escritura. E para isso eu peço que você fique mais próximo de nós e nós também mais próximo de vocês. Já somos abençoados em Cristo. Amigos, só lembrando a vocês que o próximo vídeo eu vou falar por que Paulo batizou, alguns lá em Atos 16 e porque Filipe também foi batizado em Atos dos Apóstolos. Aguarde, esse que nós fizemos foi a parte 1 e a parte 2, eu vou falar justamente sobre esses dois temas. Valeu, forte abraço, já somos abençoados.